E aí pessoal, bom dia. Essa aqui é a primeira aula para o concurso de Pacajus em 2023. A gente vai ter algumas aulas, principalmente de português e matemática, para ajudar aí a maior parte das pessoas que vai fazer essa prova. E vamos ter também algumas aulas mais específicas, como essa aqui, que é voltada para a parte de informática, tá? Meu nome é Natanael, vou ficar com vocês aqui nessa disciplina, nessa matéria. Provavelmente também na de matemática a gente ainda está vendo, tá? Mas vamos começar aqui porque o conteúdo é muito longo e a gente não pode perder muito tempo, beleza? Então vamos lá. Informática aí, tá, pessoal? Um breve histórico, como é que as coisas começaram. Tá, o primeiro computador, pessoal, ele foi feito lá, desenvolvido em 1946, tá? E ele se chamava ENIAC, certo? Era esse trambolho aí que vocês estão vendo. Ele ocupava aí mais de 2 andares. Era enorme, tá? E a função dele basicamente era fazer alguns cálculos, tá? Era só fazer uns cálculos que aí tinha que ser feito de forma mais rápida e ele conseguia fazer esses cálculos mais rapidamente do que uma pessoa na mão fazendo esses cálculos, beleza? A função dele era principalmente essa. Ele funcionava com válvulas, né? Basicamente você tinha uma válvula, se ela abria ou fechava, significava 1 ou 0, né? Código binário, vocês vão entender o que é isso durante essa aula, para ter ali o resultado da conta. Depois disso, a gente teve uma evolução aí maior, a gente teve computadores menores, reduzindo até chegar no que revolucionou a informática, que é como a gente conhece ela hoje, né? Que é o Altair, tá? Esse computadorzinho aqui, vocês veem que ele parece aí uma caixa de som. Ele nem tinha interface gráfica, ou seja, não tinha um monitor para você ver as coisas lá. E os programas dele eram feitos com cartões perfurados, tá? Você tinha um cartãozinho perfurado, um rolinho, na verdade, com esses furinhos. E onde tinha furos é 1, e onde não tinha é 0 ou vice-versa. Mas basicamente 1 e 0 para representar aí o código binário, tá? Até chegar, pessoal, nos computadores que a gente tem hoje, tá? Que é esses tradicionais, o computador de mesa que vocês conhecem, o notebook, tablets, telefones, todos eles são formas de computadores, tá? Então, basicamente a informática moderna começou ali mais ou menos pelos anos 70 e veio para cá nesse padrão que a gente conhece hoje, mais ou menos ali 70, 80, beleza? Noções básicas, pessoal, que vocês precisam saber. O que é hardware e o que é software. Até eu tô com um livro aqui do lado, porque como essa, pessoal, é uma disciplina teórica, a gente não tem aqui, o intuito não é passar para vocês o conteúdo para vocês usarem no dia a dia, e sim para vocês conseguirem responder as questões da prova. Então eu tenho que passar datas certinhos para vocês, os termos técnicos, tudo bem certinho para que vocês vejam lá nas questões e não se perdam, tá? Então, pessoal, hardware, aqui em cima, né? Hardware, basicamente é toda a parte física do computador, tá? Do PC, siglas que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Vocês vão pegar tudo isso. Toda a parte física do computador é o hardware. E dentre eles, tá, nós temos aí 3 divisões, que são as divisões, os periféricos, né, no caso, de processamento, nós temos os dispositivos de entrada e saída, e nós temos os dispositivos de armazenamento. Então nós temos essas 3 divisões no hardware. Processamento é tudo que o computador usa para processar informações, literalmente. Se você está digitando um texto, ele está processando informações. Quando você usa os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, para digitar o texto, você precisa apertar as letras no teclado. O teclado é um dispositivo de entrada. E você está vendo isso no monitor. O monitor é um dispositivo de saída. Quando você armazena esse texto que você digitou, você salva ele no HD, né, basicamente do seu computador, e aí nós temos um dispositivo de armazenamento. Beleza? A gente vai ver isso com detalhes mais para frente. Eu estou dando aqui um resumão do que é uma coisa e do que é outra agora aqui, o software, para a gente entender mais na frente todos os termos ali que eu falar. Eu vou explicar quando eu estiver mostrando peça por peça o que é um dispositivo de entrada, o que é um de saída, e vocês já vão saber aí
mais ou menos como que funciona. O software, pessoal, é toda a parte lógica. Como assim, Natanael? É a parte dos programas. Tá? Toda a parte dos programas. Tudo que você usa para fazer alguma coisa com o computador dentro dele. Quando você digita, você está apertando o teclado, mas você só tem um retorno, você só consegue ver porque ele tem um programa funcionando. Seja o Word, o Excel, um PowerPoint, qualquer programa que está funcionando ali, você está tendo um retorno, né, através dele. Você está conseguindo ver o que você está fazendo porque tem um programa ali fazendo o intermédio entre você, a pessoa, e o hardware, né, o seu computador, que sem a parte dos programas ela seria morta, ela seria só um peso, não faria sentido você utilizar, beleza? Então, hardware, tem uma piadinha interna com quem trabalha com informática, que o hardware é tudo aquilo que você chuta, que você consegue tocar, quando você está com raiva é o que você quer quebrar, e o software é o que você xinga, tá? Tudo aquilo que você, quando vê tá travando, você fica com raiva, você quer esculhambar o PC, certo? Então, isso aqui é só para vocês, para ajudar a fixar melhor, tá? O hardware é tudo aquilo que você consegue pegar e o software é tudo aquilo que você só vê, né? Que você vai ver que trava, vai ver que dá um problema, mas você não consegue tocar, certo? Se você consegue tocar, você está falando de hardware, se não, você está falando de software, beleza? Parte física e a parte lógica, decorem esses nomezinhos aqui, ó, parte física e parte lógica, tá? Outra coisa que vocês precisam entender, antes da gente ver peça por peça e como que o computador funciona, são as unidades de medida. A gente tem basicamente duas unidades de medida, as de quantidade e aqui no próximo slide, as de velocidade. A gente vai ver primeiro aqui as de quantidade e capacidade de armazenamento, que vai ser memória e os HDs, tá? Então a gente tem aqui, pessoal, primeiro o bit, tá? O bit, ele equivale a uma informação que é 0 ou 1. Código binário, 0 ou 1. Por que binário? Porque são dois números. Tá? Para ficar melhor de ver aí, pessoal. Então, 0 ou 1, binário. Isso aqui é o sistema numérico, tá? Por exemplo, a gente usa o sistema, tradicionalmente, né, o decimal. Por que decimal? Porque tem 10 algarismos. Ele vai de 0 até 9, né? Se você contar de 1 a 9, dá 9, e mais o 0, 10. Então, decimal, 10 algarismos. Binário só tem 2, certo? 0 ou 1. O computador, pessoal, falando a grosso modo, tá? Ele é uma máquina burra. Ele não entende um texto que você escreve. Tudo que o computador entende são esses sistemas numéricos. Seja ele binário ou hexadecimal. Mais na frente vocês vão entender o que é. Mas se o decimal tem 10, o hexadecimal tem 16 caracteres, tá? Então vai mais longe. Vamos deixar aqui por enquanto só o binário para vocês entenderem. Isso aqui, pessoal, aqui é um aumento do anterior. Como assim? Se você está aqui e aqui você tem 1 bit, 1 byte equivale a 8 bits. Tá? 8 bits. Aí, pessoal, aqui entra um negócio que é complicado de entender no começo, mas quando vocês começarem a fazer as contas, vocês vão entender. Esses bits, até aqui, ó, quando a gente está falando aqui desses dois, bit e byte, a gente está falando de posições, tá? Então, 0 e 1 é o que vale 1 bit. O byte a gente tem 8 posições, que é basicamente 2 elevado a 8. Fica tranquilo aí que isso aqui vocês vão já entender. Por que 2? Porque você pode ter duas posições, ou 0 ou 1. E 8 porque você vai ter vai ter 8 locais e cada um pode ser 0 ou 1. Então você vai ter assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, nesse caso, cada opção dessa pode ser 0. Deixa eu trocar aqui a cor. Pode ser 0 ou pode ser 1. 0 ou 1. Aqui pode ser 1, aqui pode ser 0, aqui pode ser 1, aqui pode ser 0. Então, toda posição dessa, ela tem 0 ou 1, certo? Então, só para vocês
ter uma ideia aqui de como funciona basicamente. Você conta de lá para cá. Vamos dizer que aqui tenha 1, aqui tenha 0, aqui tenha 0, aqui tenha 0, até o final. Até aqui. Vocês vão entender por que o computador só entende isso aqui, porque é mais fácil para ele. Isso aqui, se a gente colocar na nossa numeração comum, isso aqui equivale a 1. Tá? Agora vamos dizer que aqui tivesse um 1 também, certo? Em vez de ser 1, pessoal, isso aqui seria um 3. Olha aí que interessante. Se aqui fosse um 0 e aqui fosse um 1, então aqui seria um 2, 4, então aqui seria um 5. Tá? Equivale ao número 5. Como é que essa conta é feita? Basicamente é assim, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, tá? Você vê que vai dobrando. Então, ó, onde tem 0, você não conta. Onde tem 1, você conta. Então, se tiver aqui essa sequência em binário e aqui tiver o número 1, por exemplo, esse número é 16. Porque o número que está aqui é 16. Se aqui tivesse um 1 também, e aqui também tivesse... Opa! Aqui embaixo também tivesse 1, esse número seria o quê? 16, mais 2, 18, mais 1, 19, tá? Então, isso aqui são posições. Isso aqui, pessoal, é teórico, é só para vocês entenderem como que o computador vê as informações. Não se preocupa com isso aqui, vocês não vão precisar fazer cálculo com isso aqui agora não, tá? Mais lá para daqui 3, 4 aulas talvez, mas aqui para vocês entenderem como que isso aqui funciona. E a partir do byte... Tá? A partir aqui do byte, a gente começa a entrar nas medidas que são tradicionais. A gente tem o kilobyte. 1 kilobyte equivale a 1024 vezes o byte. Tá? Então, você tem aqui o byte. Dentro do byte, você tem essas 8 posições. Tá? 8 posições que podem ser de 0 a 1. 0 e 1, e aqui você consegue formar o número máximo de 256, tá? E isso aqui, né, dentro de 1 kilobyte você tem 1024 bloquinhos desses, com essas posições, por isso que é tão exponencial a potência de um computador. Natanael, por que é 1024? Onde é que saiu esse número? É o seguinte, na informática as coisas vão assim, ó, dobrando, então ali eu tenho 128, né? 128... 256, 512, 1024. Tá vendo que vai dobrando? Então é por isso que é 1024, tá? Esse número aqui. Então, e 1 vai sendo sempre uma junção do bloco anterior. Como assim? Se no kbyte eu tenho 1024 bytes, no megabyte eu tenho 1024 kilobytes. Aqui eu tenho 1024 bytes. Aqui eu tenho 1024 kilobytes. Do megabyte para o gigabyte eu tenho 1024 megabytes. Tá? E do terabyte para o gigabyte eu tenho 1024 gigabytes. Certo? Então eu vou ter aqui, eu estou falando aqui de armazenamento, tá, pessoal? Aqui eu vou explicar já para vocês que tem diferença quando a gente fala de memória e capacidade de armazenamento. São coisas diferentes na informática, tá? Dentro de um computador, certo? Então, eu tenho aqui mais grandezas que vão mais para frente. Além depois do terabyte aqui, eu vou ter petabyte. Deixa eu botar de preto aqui para ficar igual para vocês, tá? Eu vou ter aqui petabyte. Eu vou ter hexabyte. Eu vou ter zettabyte. E eu vou ter iotabyte. Esses nomes, pessoal, não precisa se preocupar, não precisa decorar. Basicamente é a multiplicação do anterior. Tudo com 1024. Se eu tenho o kbyte, o mega, o giga, o tera, o mega é 1024 kbytes, o giga é 1024 mega, o tera é 1024 giga, o peta é 1024 teras. Isso aqui vocês não vão ver,
tá? Por quê? Isso aqui, pessoal, a gente já está falando de uma capacidade absurda de armazenamento. Para você ter noção, um computador tradicional hoje, ele vai vir com 500 GB. Aqui, ó, 500, ele está nessa casa aqui, ó, 500 GB de armazenamento. Hoje, se você pagar um pouquinho mais, a grande maioria vai vir com 1 terabyte de armazenamento. Mais que isso, você já vai ter que colocar por fora, você vai ter que comprar por fora. E você consegue, às vezes, colocar mais 1 terabyte. Para você ter um computador com mais armazenamento que isso, você vai gastar muito dinheiro e não é só comprar a peça. Outras coisas vão influenciar a sua placa-mãe, a sua fonte. Então, é um negócio que fica extremamente aí caro, tá? Para você mexer. Beleza? Então, vê aqui essa parte aqui da nomenclatura. A gente está falando de memória no momento, né? Armazenamento e memória, certo? Já a gente vai ver velocidade. Essa memória aqui, pessoal, a gente está falando de formas de armazenar informação, tá? A capacidade de armazenamento aqui é nesse tamanho aqui. Então, normalmente, você vai chegar numa loja, você vai ver um computador com, um exemplo, 4 GB de memória e 500 GB de armazenamento. Isso aqui, esse 4 GB é memória RAM, é memória de processamento. E esse 500 GB vai ser o armazenamento, tá? A gente vai ver isso com calma daqui a pouco, peça por peça. Mas a gente tem aqui essa parte que é a parte do armazenamento e como que você entende essas grandezas. Isso aqui é utilizado, pessoal, para tudo na informática. Você tem um pendrive de 16 GB, de 8 GB, um CD de 700 MB, um DVD de 4.2 GB, tudo é medido assim, beleza? E a gente tem as unidades de velocidade, que são os hertz, tá? Os hertz, basicamente, é como se fosse, pessoal, o nosso quilômetro por hora, se você for falar de um carro, tá? E você tem megahertz e gigahertz. Um hertz, pessoal, ele equivale a um ciclo por segundo, tá? Como eu falei, estou usando aqui os termos técnicos certinhos para vocês não errarem nas provas, tá? Um ciclo por segundo. 1 megahertz vai para 1 milhão de ciclos por segundo. 1 gigahertz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, onde é que vem essa conta, Natanael? De novo, se pegar aqui anteriormente, ó, se você prestar atenção um pouquinho aí, na parte da matemática, é sempre assim, ó, 1000 vezes 1000. Entendeu? Se você tem 1000 aqui e agora tem 1000 megas, então era 1000 kilobyte, você agora tem 1000 vezes isso, então é 1000 vezes 1000, 1000 vezes 1000. É a mesma coisa aqui, tá? Então isso aí vai para casa de bilhões de ciclos por segundo. Aí, por exemplo, você tem processadores hoje que tem na faixa de 3.2 GHz, tá? Quer dizer que esse processador ele funciona a 3 bilhões e 200 milhões de ciclos por segundo. É a velocidade que ele processa a informação. As memórias trabalham na casa dos megahertz. Então você vai ter uma memória de 4 GB de tamanho, tá? Esse aqui é o tamanho dela. E ela funciona a uma velocidade de 3.200 megahertz. Tô R aqui, desculpa. MHz, tá certinho, tá? Então, isso aqui, vocês vão vendo, eu tô passando aqui no início para vocês, quando chegarem lá, a gente vai ver aqui peça por peça, quando a gente chegar lá na memória, vocês vão entender do que eu tava falando aqui no início, beleza? Então, vamos lá pro próximo tópico, tá? Essa aula, pessoal, está sendo feita ao vivo, tá? Então, não vai ter cortes, eu não vou gravar vários vídeos aqui. Eu vou gravar cada aula seguida certinho. Em alguns locais aqui eu vou deixar sugestões de vídeos para vocês verem, porque tem aulas menores que eu gravei que são mais detalhadas sobre certos assuntos e que estão aqui dentro. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto específico, eu vou deixar aí alguns vídeos, alguns links para vocês poderem ver, tá beleza? Então, partindo disso aqui, ó, sabendo
Como é que os computadores surgiram, o que é hardware, o que é software, como é que a gente mede as coisas nos computadores. A gente tem alguns tipos de computador, certo? A gente tem basicamente dois tipos, tá? Computadores pessoais é tudo que você usa na sua casa, pessoal. É aquele computador que você consegue comprar numa loja. E você tem ali os desktops, que são os computadores de mesa, popular PC. Você tem os laptops, que aí fica dentro dessa categoria notebooks, netbooks e tablets. Né? O notebook vocês já conhecem, tem até uma foto aqui em cima, né? O netbook, ele ficou popular há muito tempo, mas hoje ele é bem menos popular. Mas era um notebook menorzinho, mais fraquinho, tá? Ele foi substituído depois pelos Chromebook, que eram uns notebooks que você só conseguia acessar a internet. E os tablets também todo mundo conhece. E a gente tem os Palm Tops, tá? Que não é tão conhecido por esse termo, que é todo computador que cabe na palma da sua mão. Antigamente eram as agendas eletrônicas e depois, hoje, né, como a gente já tem aí, são os smartphones. Quase todo mundo tem um aí. Beleza? Então esses são os tipos de computadores pessoais. Vou falar das características deles daqui a pouco, tá? A gente tem os computadores de grande porte. Basicamente, você tem estações de trabalho, servidores, mainframes e supercomputadores. Por que eu coloquei aqui, pessoal, servidores entre aspas? Porque mainframes e supercomputadores são tipos de servidores, tá? Mas o que é um servidor? Basicamente é um computador muito potente que fica ali na sua empresa, você tem uma empresa muito grande, e nele estão salvos todos os computadores que todo mundo acessa, isso entre aspas, tá? Como assim? Você vai logar, você chega num determinado local, tem lá um computador, você vai entrar com seu login e sua senha e vai ter acesso ao seu arquivo, às suas pastas de trabalho. Você sai, vai para outro computador, faz login, de novo entra com seu login e sua senha e você vai ter acesso também aos seus arquivos e suas pastas. Então, todos os PCs estão armazenados num servidor, todos os sistemas operacionais estão armazenados num servidor, que todos os funcionários têm acesso com restrições, a depender do nível de trabalho e tal, tá? O mainframe também é um servidor, mas ele é um servidor numa escala diferente, certo? Vou deixar a estação de trabalho por último, porque é o mais simples e é o mais difícil de ver, mas é o mais simples. O mainframe, pessoal, são computadores com uma capacidade enorme de processamento. São computadores que ocupam prédios inteiros, tá? Mas a principal característica dele é armazenamento. É armazenar coisas. Então você vai ter computadores aí que ocupam prédios inteiros, mas a grande parte desse espaço é ocupada por HDs, para que você tenha uma grande capacidade de armazenar informações. Você tem os supercomputadores. O supercomputador, pessoal, é muito parecido com o mainframe. Também tem uma grande capacidade de processamento, de armazenamento. O que muda nesses dois é o foco, tá? O foco dessas máquinas é outro. Mainframes, como eu falei, basicamente tem muito processamento, muita memória, mas ele armazena muita coisa. Supercomputadores, eles focam tudo no processamento. São enormes também, ocupam muito espaço, mas basicamente eles focam tudo no processamento. Esses computadores são responsáveis por fazer cálculos muito grandes, tá? Cálculos muito difíceis que demorariam aí anos para fazer na mão. Esses computadores fazem muito rápido. Então, vou dar um exemplo muito esticado aqui, tá? Os astronautas vão viajar para outro planeta. O cálculo não é feito na mão. De onde eles vão sair da Terra, para onde eles vão chegar aqui na Lua, a hora que eles vão chegar, onde que vai estar. Isso é feito por um supercomputador, porque o cálculo é muito difícil, tem que ser muito preciso e tem que ser feito rápido. Então você tem um computador fazendo esses cálculos para acertar certinho onde a hora que tem que sair, como que vai sair, a velocidade, tudo certinho é feito por esses supercomputadores. Também é feito para calcular o DNA humano, o genoma humano, para mapeamento, para desenvolvimento de vacinas. Tudo isso é feito com supercomputadores. Por quê? Eles têm a capacidade de fazer simulações, um número absurdo de simulações num período muito curto de tempo, tá? Estações de trabalho, pessoal, eu deixei por último. Eu vou voltar para cá, tá? Para cada um, porque isso aqui é o que a gente vai se ater, porque é o dia a dia nosso.
Estação de trabalho você não vê muito porque os computadores ficaram muito populares, né? Ficaram baratos. Mas estação de trabalho basicamente era um local, você tinha ali uma mesa, e ali você tinha um computador, mas que várias pessoas trabalhavam nele. Por exemplo, 4, 6, 8 pessoas trabalhavam num computador só. Isso era uma estação de trabalho. Tá? Hoje em dia quase não se usa mais isso, porque, como eu falei, os computadores ficaram bem baratos. Tá? Vamos falar aqui, pessoal, agora vamos vir para cá para o importante, né, onde é o nosso dia a dia. Vamos falar das principais características de cada computador aqui, tá? Todos eles são computadores. Desktop é o mais barato, tá? Por que é o mais barato? Como ele tem as peças todas separadas, o espaço interno dele é grande, então você consegue ali comprar as peças. Muitas empresas fabricam peças, então você consegue montar um PC barato, tá? Basicamente é isso. Em comparação, proporcionalmente, também é o que tem a maior capacidade de potência, pelo mesmo motivo. Como as peças são separadas, a gente consegue comprar as peças que a gente quiser. Então, você tendo dinheiro, o que vai acontecer, conseguindo investir, é que você quase que não tem limite para o que você vai fazer com um PC desses. Você vai comprar um PC barato por R$900 e você vai comprar um PC muito bom, o mais potente que você consegue, por R$60 mil, R$70 mil, tá? O céu é o limite. Então a capacidade de upgrade desse computador, do desktop, é a maior vantagem em relação aos outros, tá? O notebook ele já é mais limitado, tanto em potência como em upgrades. Por que em potência? Porque, pessoal, uma grande limitação da informática é a temperatura. Tá? O PC, como ele tem muito espaço, você consegue colocar ali ventoinhas, consegue colocar coisas para resfriar o computador e assim subir a potência. O notebook não, o espaço dele é limitado. Então, para você ter um notebook com a mesma potência de um PC, um exemplo, um PC que você comprou por R$2.000. Para você ter um notebook com a mesma potência, você vai pagar quase que o dobro disso. R$3.500, R$4.000. Tá? É muito caro para você ter um computador potente na mesma proporção, tá? A mesma coisa se aplica aos tablets. Vantagem do notebook, né, que ele é portátil, você leva para todo canto. Mas se você quiser fazer um trabalho pesado nele, edição de vídeos, se quiser jogar, você vai ter que gastar muito dinheiro para ter um notebook que faça a mesma coisa que um PC. A desvantagem do PC é que ele é fixo, né? Você vai colocar ele num canto ali e é isso. E aqui os smartphones, a vantagem é uma só, né, que é falando em relação aos outros computadores, tá, pessoal? Não é que ele só tem uma vantagem, não. É a portabilidade, né? Ele está no seu bolso, você tem acesso a tudo que você tem no computador e notebook, você joga, você tem internet, você edita texto, você faz tudo isso, mas com uma potência muito menor e uma comodidade muito menor. Então, para digitar, para fazer essas coisas, fica mais complicado nos smartphones, tá? E os preços, né? Todo mundo aí sabe, você vai encontrar smartphones de R$400, como também vai encontrar de 15 mil, né? Então não tem essa não, o que vai mandar aí é o bolso em relação à potência, beleza? Então esses são os tipos de computadores que nós temos, pessoais e de grande porte, basicamente pessoais, como o próprio nome já diz, são domésticos. E também para trabalhar em empresas, né? Você vai ter computadores para se trabalhar que também são computadores pessoais, porque uma pessoa usa, ou esse é o termo. E os de grande porte são computadores com grandes capacidades de armazenamento, de processamento, que consomem uma quantidade absurda de energia. Beleza? Precisam ficar em locais extremamente, com controle muito extremo de temperatura. Para vocês terem noção, algumas empresas que são muito grandes, você pega Google, Facebook, tem os supercomputadores deles em geleiras para ajudar no resfriamento. Alguns embaixo d'água, porque eles precisam ter um controle muito preciso da temperatura e a temperatura tem que estar baixa, beleza? Então, os tipos de computadores são esses. Vamos continuar. Vamos entender, pessoal, como que o computador funciona, tá? Um computador inteiro, como que ele funciona. Basicamente, pessoal, um computador ele tem componentes externos,
tudo que fica fora do gabinete, e componentes internos, tá? A gente vai ver primeiro os componentes externos e depois os internos. A gente tem o gabinete, monitor, teclado, mouse, impressora, dispositivos de energia, dispositivos de armazenamento. Eu vou detalhar todos eles para vocês. Tem vários outros, eu coloquei aqui os principais. A gente tem leitores, por exemplo, quando você vai no supermercado, o caixa passa ali o seu produto naquela luzinha vermelha, ali é um leitor que vai identificar o produto, e aquilo ali é um dispositivo de entrada, tá? Porque manda informações para o computador. Então vamos começar aqui. O primeiro a gente tem o gabinete, tá? O gabinete, pessoal, é onde ficam todas as peças do seu PC que fazem ele funcionar. Aqui dentro a gente tem uma placa de vídeo, aqui. Isso aqui tudo, ó, é a placa-mãe. Aqui ficam as memórias. Aqui fica o processador, aqui embaixo. Isso aqui em cima é um cooler, tá? É um ventiladorzinho. Aqui embaixo você tem a fonte de alimentação. Aqui ficam os HDs, onde você armazena as informações. E aqui, se você tiver algum drive de leitura, disquete, que não se usa mais, Blu-ray ou o DVD, CD, tá? Fica tudo aqui. Então, basicamente, a função do gabinete é armazenar e guardar todas as peças do seu computador, beleza? E nós temos aí, depois disso, o monitor. Pessoal, os monitores aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vou pegar aqui lá desde o antigo, que é o monitor CRT, aquele popular monitor tubão. E esses monitores, basicamente, eles tinham uma resolução de 800 por 600. Isso aqui, pessoal, são pixels, tá? PX, são pixels. Então, ele tinha 800 aqui e 600 aqui. E eles ficavam com a resolução 4 por 3. Lembrem disso, tá? 4 por 3 ou 4, 2 ponto, assim, 3. Esses monitores aqui, ó, que são mais largos, eles têm a resolução que a gente chama de 16 por 9, tá? E a gente tem monitores que são widescreen, que são maiores aqui, ó. Vem para cá, ele fica bem maior, que a resolução é de 25 por 9. Isso aqui, pessoal, é a comparação entre a largura e a altura, tá? Esses computadores que têm essa resolução 16 por 9, eles têm, isso aqui é a proporção da tela, certo? Eles têm uma resolução de, quando começa, 1336 por 720. Isso aqui é o que a gente chama, pessoal, de HD, tá? Resolução HD. Esse aqui vai ter 800 por 600, como eu falei, é menos que HD, é a resolução 480p, certo? O HD, pessoal, tá aqui, ó, 720, é a quantidade de pixels que tem nessa tela, certo? O monitor CRT, o tubão, como eu falei, também chega num ponto de ter uma resolução maior, mas ela é sempre quadrada, sempre 4 por 3, falando de monitor de computador, tá? Daqui do LCD para baixo, todos eles, pessoal, são uma variação do monitor de LCD, tá? O LCD em português é display de cristal líquido, tá? Display de cristal líquido. Depois vieram os monitores de plasma, ou LED, OLED, tem várias nomenclaturas aí, mas basicamente todos são uma derivação, uma evolução do monitor de LCD, tá? A gente tem também monitores que são touchscreen, seu telefone tem um monitor touch, né? Você consegue usar na tela. Mas basicamente, o que se mudou muito com o LCD para frente foi a resolução, tá? A resolução. Se aqui a gente tinha uma resolução HD, nós passamos a poder ter uma resolução Full HD. Melhor de ver. Full HD. Que tem 1920 pixels por 1080. Tá? 1080p, como a gente conhece, é o Full HD. Tá? É a resolução padrão de todos os monitores da atualidade. Full HD. Você tem monitores HD, você tem monitores Full HD. Isso aqui, pessoal, não está ligado diretamente ao tamanho do monitor, não, tá? Então, você pode ter um monitor de 15 polegadas HD e você pode ter um monitor de 15 polegadas Full HD, tá?
Isso aqui é a quantidade de pixels que tem dentro da tela. Quanto maior a quantidade de pixels, melhor é a resolução da sua imagem. Por exemplo, você tem celulares que são pequenos e que tem a tela em 4K. 4K é várias vezes isso aqui, se eu não me engano, 4 a 8 vezes a resolução do Full HD. São 4 vezes. Você tem isso aqui, ó, desse jeito. É enorme uma resolução de 4K. Não é o tamanho, pessoal, é a quantidade de pixels dentro da tela. Beleza? Então, todos esses monitores funcionam da mesma forma, só que uma coisa muda. A resolução vai melhorando e a quantidade de energia que ele gasta vai diminuindo. Então, para vocês terem a noção, os monitores LED ou OLED, eles consomem 40% a menos de energia que um monitor de LCD de antigamente, dos primeiros. Então, ele vai melhorar muito, né, a economia de energia. E quando você economiza energia, pessoal, tem uma coisa que é proporcional. Quanto mais energia você gasta, mais a sua peça, o seu periférico, ele esquenta, a temperatura ela sobe. Então você não consegue fazer muita coisa. Como eu expliquei lá em cima, a temperatura é um limitador muito importante na informática. Quando você consegue gastar menos energia, ou seja, eu ia conseguir ir até aqui com a energia que eu usava, e agora eu gasto 40% menos. Por causa da temperatura, quando eu cheguei aqui, ele não vai esquentar o suficiente para me parar. Eu posso ir mais. Então eu consigo extrair mais potência se eu tiver uma temperatura menor. E a temperatura basicamente vem da energia que você gasta, né, que a peça gasta para fazer aquilo funcionar. Se vocês quiserem fazer um teste aí no telefone de vocês, vocês vão ver muito fácil, que é o seguinte: você está vendo um vídeo no seu telefone, está mexendo no seu telefone e não acontece nada. Você coloca um vídeo, ele está usando mais energia porque a tela está em uso direto, a tela e o som, você vai ver que ele esquenta. Se você começar a jogar, além de usar a tela, usar o som, ainda vai estar usando o toque direto, processando o jogo, ele vai esquentar mais ainda. Então, quanto mais energia gasta, mais ele esquenta e mais rápido a bateria vai embora. Você vai ver que ele vai descarregar rápido porque ele está gastando muita energia. Ok? Então, monitores CRT os mais antigos, o popular tubão, aquela televisão grande, a gente quase não se tem mais. Depois os monitores LCD, que são essas telas mais finas, com resoluções maiores, que hoje já chegam a 8K. A gente tem HD, a gente tem Full HD, a gente tem Quad HD. O que é isso? É 4 vezes a resolução de HD, tá? E a gente tem o 4K. Acima disso a gente já tem o 8K, certo? Então, pessoal, a parte de visual do monitor ela evoluiu muito, né? O monitor, pessoal, ele é um periférico de saída, tá? Periférico de saída. Vou marcar aqui para vocês para ficar fácil de ver esse slide. Ele vai estar disponível para vocês num link aí abaixo do vídeo, tá? É um periférico de saída. Por quê? Porque você recebe informações por ele. Você está vendo essa aula agora e está recebendo, né? Tirando informações vendo informações do monitor. Teclado e mouse. Pessoal, o teclado e o mouse são periféricos. Opa, vou trocar a caneta aqui. Periféricos de entrada. Por quê? A principal função deles é mandar informação para o computador. Você clica, você digita. Então são periféricos de entrada. No caso aqui de teclado e mouse, pessoal, eu tenho uma aula de uns 20 minutos explicando tudo sobre teclado e mouse. Eu vou deixar o link embaixo aí na descrição do vídeo. Vocês vão lá, olhem esse vídeo, porque lá eu explico tecla por tecla, o que cada tecla faz, como que você usa cada uma, todos os botões do mouse. Esse mouse tem 3 botões, não sei se você sabe, mas é 1, 2. E embaixo dessa bolinha que o nome é scroll, tem outro botão. Então, o vídeo é completinho explicando parte por parte do teclado e do mouse, mas são aqui periféricos de entrada, tá?
A impressora é um periférico de saída. Mas aqui nela a gente tem um scanner, pessoal. O scanner é um periférico de entrada, mas aqui a gente está falando da impressora. A impressora é um periférico de saída. O scanner é um periférico de entrada. Porque você usa o scanner, coloca lá uma folha, né? Vai escanear e isso vai para dentro do seu computador, ok? Nós temos os dispositivos de energia, pessoal. Nós temos basicamente 4, tá? Esses dispositivos, pessoal, eles servem para proteger o seu computador de alguma forma, tá? Em relação à energia. Da energia que está vindo aí da rua, certo? Então você tem o filtro de linha. O filtro de linha, pessoal, é esse aqui. Ele é basicamente, vou colocar o númerozinho aqui para ficar fácil de entender. É esse aqui, tá? Ele é basicamente uma extensão. Nessa extensão você vai ter aqui um botãozinho. Esse botão, ele liga e desliga, então você consegue ligar e desligar tudo que está depois dele, sem precisar tirar da tomada. E ele também tem um circuitinho aqui dentro com um fusível. O que acontece? Quando você tem ali um pico de energia, que poderia queimar o seu aparelho, esse fusível, que normalmente fica aqui do lado, ele queima no lugar do seu aparelho. Esse fusívelzinho custa 50 centavos, pessoal. Então é um investimento bom. O fusível, pessoal, ele é como se fosse um objetozinho de metal, como se fosse uma lâmpada, com um filamentozinho no meio bem fininho, onde passa a energia. Vai passando, passa por aqui. Quando a energia vem alta demais, vem um pico, ele faz isso, ó, pá. Ele quebra isso aqui do meio, não o vidro, né? Dentro você vê o filamento partir. E a energia não passa mais e acabou todo o seu equipamento está ali protegido se o fusível queimar. Beleza? A gente tem o estabilizador, que é o 2, que é esse aqui, tá? O estabilizador, pessoal, ele tem esse nome porque antigamente, logo no início ali dos computadores mais modernos, vai chegando ali depois dos anos 2000, a energia era muito ruim e ela fazia isso, ó, oscilava demais. O estabilizador, ele servia para você ligar, né, seu PC na tomada, ele na tomada ligava o seu PC nele e ele fazia isso, ó. Ele diminuía, ele estabilizava, como o próprio nome diz, a tensão, para não chegar no seu computador. Pessoal, o computador ele é um aglomerado de peças que são extremamente sensíveis a variações de energia. Então, para queimar é muito fácil se você tiver uma variação muito grande. O estabilizador servia para isso, para pegar essa energia e fazer, né, disso para isso. Tem muita gente que pensa, pessoal, que o estabilizador servia para mudar a tensão de 110, para 220 volts, né? Você tem a sua tomada é 220 para quem mora aqui pro lado do Nordeste. E o computador vinha com 110 na fonte. Aí você tinha que comprar o estabilizador, porque o estabilizador também faz essa conversão. Pega a tomada que está aqui, que é 220, você liga, passa aqui pelo módulo, pelo estabilizador, e aqui sai 110. Aí você liga o seu PC. Pessoal, isso acontecia, realmente fazia isso, mas isso acontecia pelo seguinte, porque os computadores eram feitos, aí na grande maioria, pro sul do Brasil, para a parte lá de São Paulo, pro sul e sudeste. Então, lá a energia, em alguns lugares, né, ou em alguns estados, usa 110 ou 127 volts, tá? Então, não tinha muita cultura no Nordeste, né, dessas peças virem direto para cá. Então, eram feitos com o padrão de lá. Então, a gente tinha que comprar o estabilizador junto para poder, além de estabilizar a tensão, ele fazia a conversão, que aqui vinha 220 na nossa tomada, sair 110, mais ou menos ali, né? É uma conta um pouco variável, 110, para entrar no PC, beleza? Na sua fonte. Hoje isso não é mais necessário, há um bom tempo que isso não se precisa mais disso, tá? E o estabilizador, pessoal, tem uma característica muito importante, que se você olhar aqui, tem uma tomada aqui de 3 pinos. Hoje toda tomada tem 3 pinos, mas há um tempo atrás, pessoal, não existia isso. Eram só 2 pinos e o estabilizador tinha 3 pinos. Por quê? Porque a tomada era assim, nesse formato, e você tinha um polo
outro polo e um neutro, e o terra, tá? Então você tinha aqui o fase, o neutro e o terra. O terra era para evitar justamente as descargas de energia que o filtro de linha aqui evita e queima, né? Quando vem descargas, o fio terra vai jogar ele lá pro chão, né? Para uma haste de metal. Lá esse terceiro pino normalmente é um fio verde, tá? Então você tinha essa obrigatoriedade. Depois disso nós temos o módulo isolador, que é esse aqui. O módulo isolador, pessoal, ele é uma versão melhorada do estabilizador. Por quê? O estabilizador, obrigatoriamente, ele precisa do aterramento. Então, antigamente, hoje, né, na teoria, todas as tomadas deveriam ter aterramento. A gente sabe que nem todas têm, mas deveriam ter. Antigamente, não era assim. As tomadas só tinham 2 fios. Não é dessa cor aqui, tá, pessoal? Mas eram 2 fios. Quando você comprava um computador, você tinha que mandar instalar uma tomada ou aterrar uma tomada. Então você tinha que pegar a tomada, pegar aqui, trocar por aquele padrão que era assim, certo? Aí você pegava um fio, contratava alguém, o cara pegava esse fio, puxava lá para o seu quintal e colocava uma haste de cobre, não de metal, desculpa, é um metal, mas cobre, né? No chão. E você tinha que fazer esse aterramento. Então ficava mais complicado ainda de mexer. Se você quisesse mudar de canto, tinha que levar a tomada junto, tá? O módulo isolador, ele veio para acabar com isso. Então você tinha uma tomada comum, 2 furos. O módulo isolador, ele tem uma tomada só de 2 pontos. Mas onde é que fica o aterramento, Natanael? Pessoal, o aterramento, ele é uma ferramenta para dispersão de energia. E existem várias formas de você dispersar energia. O módulo isolador, ele dispersa energia por calor. Então ele tem aqui em cima, uma bobina enorme, como se fosse um ferro de engomar, que em vez de mandar a tensão lá para o fio terra do módulo, tá? Um jeito grosseiro de falar, ia para essa bobina. Vai para essa bobina, né? No caso, eu uso o módulo isolador aqui do lado também. Então não tenho que fazer aterramento nem nada, já uso há vários anos. Ele fica fazendo isso, ó, jogando de um lado para o outro a energia. E ele dissipa essa energia na forma de calor, tá? Toda a energia, pessoal, ela é convertida, certo? Então, você pega um ferro de engomar e liga na tomada. Ele não esquenta do nada, ele tem ali uma serpentina. A energia passa por ela. Como ela tem que passar muitas vezes, a resistência desse material é muito grande e ela esquenta. O que é a resistência, pessoal? Você tem aqui um fio. O cobre, você imagina que seja assim, ó. A energia vem e consegue aqui, passou rápido. Se você pegar ferro, é como se fosse assim, ó. Aí é bem mais difícil da energia passar. Como ela passa mais tempo aqui, ela esquenta esse material, certo? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui agora. Mas o módulo isolador faz isso. E a gente tem também o no break 4, aqui o no break. O no break, pessoal, ele tem a mesma função do módulo isolador ou do estabilizador, vai depender da versão. Mais antigos é mais o estabilizador, mais novos o no break. Mas o módulo, desculpa, mas ele tem dentro dele uma bateria, tá? Tem uma bateria. Qual é a função do no break, pessoal? Principalmente, vamos dizer que faltou energia. O seu computador não desliga. Ele vai ficar ligado ali por mais ou menos uma meia hora, 10 minutos, vai depender da potência do seu no break. Mas o importante é que você tem tempo suficiente para ficar, terminar um trabalho, para salvar todos os seus arquivos que você estava utilizando. E depois desliga o seu computador normalmente, tá? Desligar um computador de forma repentina, pessoal, pode dar problema no seu sistema, certo? E mais antigamente, né, ainda hoje ainda acontece, você pode ter problemas no seu HD, mas a gente vai ver que os HDs já evoluíram muito, beleza? Daqui a pouco a gente chega neles. Mas o no break é basicamente a mesma coisa dos outros dois, com uma bateria dentro que você pode ali usar para não desligar os seus aparelhos. Aí ele não sofre, né, o desligamento aí repentino. Você consegue desligar normal depois. Você pode usar isso para videogame, para televisão, para o aparelho que você quiser, beleza? Continuando, pessoal. Drives de leitura e gravação, tá?
Aqui, pessoal, eu coloquei tudo que se tem, tá? Um exemplo de cada um, mas nem em todos a gente usa mais, né? Por exemplo, disquete, certeza que a maioria de vocês nem sabe o que é, mas disquete e um leitor de disquete, tá? Você encaixava ele aqui. Isso era muito pequeno, pessoal. Aqui tem até uma adaptação, não sei se vocês estão vendo, tá? Que aqui dentro tem um cartão de memória. Aqui dentro tem um cartãozinho de memória que a pessoa fez, mas isso aqui é um disquete, tá? Isso aqui tinha um tamanho absurdo de 5 megabytes. Para você ter uma noção, isso não cabe uma foto hoje, certo? Não cabe uma foto. Você tem CDs e DVDs e Blu-ray que são muito parecidos, tá? Então nem coloquei o CD e o DVD aqui, o gravador. Isso aqui, só voltando, tá, pessoal? Isso aqui não é periférico de nada, tá? É externo. Isso aqui são periféricos que a gente chama de mistos. Eles são tanto de entrada como de saída. Entrada e saída. Porque você tanto pode tirar informações do computador, como você pode mandar informações para o computador. Ok? Pendrive, a mesma coisa. Aí todo mundo já vai conhecer mais fácil o pendrive. E o cartão de memória, que é o que vocês mais usam aí no seu telefone, né? Basicamente todo telefone vai ter um cartãozinho de memória para colocar, ter um pouquinho mais de armazenamento, certo? E a gente termina aqui os componentes externos, tá? Vamos para os componentes internos do PC. Essa parte aqui a gente vai levar mais tempo, tá, pessoal? Porque algumas partes aqui eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Componentes internos, pessoal, é tudo que fica dentro do seu PC. Basicamente, tudo que vai ficar dentro do gabinete. Lembra que eu expliquei lá? Isso aqui tudo fica dentro do gabinete. Acontece, pessoal, de algumas pessoas, de forma errada, chamar isso aqui de CPU. É só o hábito, tá, pessoal? Isso aqui tá errado. Eu não estou condenando quem chama CPU, não é o caso. Eu também chamo de CPU, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é porque a situação aqui é a prova do concurso. Então, não confundam os termos. CPU é o processador. Isso aqui é a sigla para Centro de Processamento Único em português, tá? Falando em português, Centro de Processamento Único. O gabinete é onde se engloba tudo. Então, o local onde fica, se perguntar lá, tiver alguma questãozinha fácil, perguntando o que é isso aqui, o nome disso aqui é gabinete, tá? Então vamos lá, os componentes internos. A gente tem o primeiro deles, que é a fonte de alimentação. Pessoal, essa fonte de alimentação é onde você liga a tomada, né? A tomada sai daqui e vai pro módulo, pro estabilizador, pro no break ou direto para a tomada, certo? A tomada sai daqui. Isso aqui vai ser ligado na placa-mãe. Lá no final vocês vão ver o que é placa-mãe, vou explicar direitinho. Mas basicamente, pessoal, essa fonte a gente chama de fonte, mas ela não é uma fonte. Aqui dentro tem 3 fontes e saem 3 voltagens. O fio amarelo sai a fonte de 12 volts. O fio vermelho sai a fonte de 5 volts. E o fio laranja sai a fonte de 3 volts. Você tem outras voltagens aqui, o fio roxo ali sai menos 5, mas não importa muito. Os mais importantes são esses, e eles são feitos com combinações desses, tá? Então, seu computador tem peças que funcionam com essas 3 voltagens. Você tem o seu processador que vai funcionar com 12 volts, a sua memória que vai funcionar com de 3 a 5, o seu HD vai funcionar com 5, então eles usam combinações, né, para gerenciar essa energia e vai variar. Ah, o processador só usa 12 volts? Não. Ele vai funcionar com bem menos e se precisar vai puxar mais. Vai até combinar essas fontes para puxar mais potência, assim ele precise, tá? Mas não é normal, tá? Não é o comum, não. Então são 3 voltagens na fonte de alimentação, beleza? Essa fonte aqui, ó, ela tem uma chavezinha de 110, 220 e você alterna. Então essa fonte, se você quiser, você pode ligar ela direto na tomada sem o estabilizador, porque ela já tem 110, 220, você coloca no 220, liga na tomada. É importante que a tomada esteja aterrada, porque senão você vai levar aquele choquezinho, aquele beliscão
como se fosse na geladeira, né? Que você encosta ali e dá aquele beliscãozinho quando você está descalço, tá? Aquele choquezinho, não é nada demais não, tá? Aquilo ali com o tempo queima o seu PC, tá? Se não tiver devidamente aterrado, o processador ele queima. Como eu falei, tudo aí é muito sensível à variação de temperatura, beleza? O processador, pessoal, é o cérebro do seu PC. E é também uma das peças mais caras. Hoje em dia não é porque as placas de vídeo... A placa de vídeo ela tem aí peças muito caras, placas muito caras, mas é a peça mais importante do seu computador. O processador, ele é o que faz tudo do seu computador funcionar. Ele gira, pessoal. As outras peças giram em torno dele. Então você tem aqui, por exemplo, a memória, que nós vamos já ver. E você tem aqui também o HD, que é onde estão armazenadas as coisas. Como é que funciona? O processador ele não trabalha sozinho. O processador ele vai lá na memória, diz, ó, eu quero abrir o programa de edição de texto. A memória vai no HD, vai procurar o programa de edição. O HD vai encontrar, vai devolver para a memória. A memória vai entregar para o processador vai executar. Executar onde? Na memória. A memória aqui é como se fosse um estante, tá? Como se fosse um estante, assim, ó. Então, você executou aqui o Word. O Word é o programa de adição de texto. E ele ficou aqui, ó. Então, a sua memória, ela foi um pouco ocupada, certo? Aí você quer executar o Excel. Ou então assistir um vídeo no YouTube. Então a memória vai fazer o mesmo processo, vai pegar lá o Google Chrome, vai fazer aqui, vai recrutar a placa de rede e vai colocar aqui YouTube. E o processador vai mandar para a tela, tá? É assim que funciona como que o processador, ele funciona dentro da sua máquina. Eu vou também, em relação ao processador, vou deixar outro videozinho, um vídeo menor, um videozinho de 3, 4 minutos, que explica exatamente como que o processador funciona, é uma animação que vai para vocês entenderem como que se dá esse trabalho do processador, certo? Nós temos aí o cooler, que é a principal forma de resfriamento do computador. E nós temos dois tipos de cooler. Nós temos o cooler do estilo ventoinha, que é um ventilador, basicamente. Você tem aqui uma peça de metal. Aqui, ó, peça de metal. Você está vendo que essa ventoinha está jogando o vento para cima do metal, ou seja, ele resfria o metal. E o processador, pessoal, fica aqui embaixo. Então, normalmente você tem o cooler. Você tem a parte de metal, que é o dissipador de calor, e você tem o processador. Então, esse ventiladorzinho aqui esfria a parte de metal, que resfria o processador. O processador esquenta o metal, o vento vem, esfria o metal e fica fazendo essa troca de calor. E a gente tem também os coolers que são movidos, né, a líquidos, que é como se fosse um radiador de um carro, pessoal, que é, não sei se eu vou escrever certo, mas é o water cooler. Ele normalmente funciona com líquido. Tem um líquido aqui, passa por essa parte aqui, resfria. Ele vem, resfria o processador, o líquido esquenta, volta por aqui, aqui o líquido é resfriado e fica fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? Mas basicamente a função é resfriar o processador para que ele possa trabalhar da melhor forma possível. Pessoal, a gente já está chegando aí a 1 hora de aula, tá? Vamos continuar aqui. A gente tem as memórias. Pessoal, aqui eu coloquei uma foto só, mas nós temos 3 tipos de memória, tá? A gente tem as memórias RAM, que é essa daqui, eu vou falar dessa primeiro. Que é a que já está aqui, tá? Memória RAM. Em português, isso aqui é memória de acesso aleatório, tá? O M é de memory, o A de access, né, de acesso,
E o R é de random, tá? Random em português, aleatório, certo? Então, memória de acesso aleatório. Por quê? Como eu expliquei lá no processador, ela vai pegar tudo e vai ficar puxando para o processador trabalhar, certo? Ela é uma memória que tem uma velocidade média, certo? A memória tem uma velocidade média. Vou já explicar como é que a gente sabe disso. A gente tem... E essa memória, pessoal, detalhe, essa memória, ela é volátil. Como assim, Natanael? Desligou a energia, ela reseta. Então, o seu HD não. O seu HD é uma memória fixa lá. Se você botou um arquivo lá, você vai desligar o seu computador, ligar de novo e continua tudo lá. A memória RAM, ela é uma memória de curto prazo. Você está usando as coisas, está utilizando lá, está tudo salvo nela. Mas quando você desliga o computador, ela reseta. Zerou. Vai começar tudo de novo quando você ligar o computador, certo? Isso aqui é a memória RAM. Deixa eu colocar aqui embaixo direitinho. RAM. A gente tem outro tipo de memória que é a memória ROM, tá? A memória ROM é uma memória, um tipo de memória que é uma memória lenta. Por quê? A capacidade dela de perder informação é quase zero e ela só funciona quando você cria o chip, é colocado nela uma informação. E essa informação fica lá, até alguém ir lá e tirar da mesma forma que colocou. Se não, essa informação fica lá. Um exemplo disso é a BIOS. A BIOS, pessoal, é o que gerencia todo o seu computador. Isso aqui é sistema básico, em português, tá? De entrada e saída, certo? Basic, Input, Output, System. Sistema básico de entrada e saída. Isso aqui para que é? Ele gerencia, pessoal, tudo do seu PC. O seu teclado ele funciona porque a BIOS está gerenciando ele. O seu mouse funciona porque a BIOS está gerenciando ele. Ela deixa ele funcionar. A gente consegue ir na BIOS do computador e desativar todas as USB. Nada mais funciona se for conectado pela USB. Tá? Nós temos, isso é um exemplo de memória ROM. Tá? Uma memória lenta e uma memória de acesso fixo, tá? Obrigatório. Fica lá direto. E a gente tem o que chama de memória cache, que é uma memória que tem aqui também. Tá? Nessa memória aqui, a maior parte dela é memória RAM e um espacinho pequeno aqui é uma memória cache. O processador também tem. O que é essa memória cache, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem facinho de entender. A memória cache é uma memória muito menor, com espaço muito menor, mas é uma memória rápida. Deixa eu apagar aqui e trocar a cor aqui para ficar melhor. Fazer de preto. Memória cache. Cache, não sei como é que vocês vão pronunciar, tá? Mas é uma memória rápida. E também é uma memória volátil, tá? Rápida. Desligou, ela reseta. Então aqui o que acontece? Na memória, vocês imaginam o seguinte, que você está em uma cozinha e você tem a sua mesa, aí lá na geladeira você tem um monte de coisa. A geladeira é como se fosse a memória RAM, tem um monte de coisa aqui. E você vai trazer para cá só o que você vai usar, então você vai trazer só a água, vai trazer aqui umas verduras e vai trazer aqui, sei lá, alguma outra coisa e coloca aqui na mesa. Essa mesa é como se fosse a memória cache. Eu estou trabalhando aqui, né? Aqui que eu estou trabalhando e eu coloco as coisas que eu estou usando mais aqui do lado. Então, quando o processador ele recruta uma coisa várias vezes da memória, isso é colocado na memória cache. Por quê? Lembra do processo aqui que ela vai no HD, procura, pede para o HD procurar, o HD devolve? Quando ela já tem armazenado aqui na memória cache, né? O que acontece? O processador pediu, não vai no HD mais, já está aqui, ó. Manda para cá, já resolve. O processador faz a mesma coisa, ele tem uma memóriazinha guardada aqui. Na verdade, o processador tem 3 memórias, que a gente chama de L1, L2 e L3. Uma mais rápida do que a outra, para ele organizar. Isso aqui eu estou usando rápido, estou usando, mas não é tão urgente. Isso aqui eu estou usando direto, isso aqui não estou nem perdendo tempo. Então, quando a memória manda alguma coisa e ele está usando com muita frequência esse mesmo recurso, ele vai lá e salva no L1.
Então, quando ele precisa de novo, ele já nem pede na memória, porque ele já tem salvo ali, num espacinho muito pequeno, isso lá para ele utilizar todas as vezes que ele precisar. Depois ele reseta, coloca outras coisas e ele vai gerenciando isso, certo? Então, a memória cache é um espacinho no seu local de trabalho. É como você está trabalhando aqui numa mesa, você precisa muito de papel. Em vez de ter que ir lá na estante pegar na resma, você pega algumas folhas e deixa aqui. Toda vez que você precisa, já está ali do lado, você pega e utiliza. Ok? Então, 3 tipos de memória: memória RAM, memória ROM e memória cache. Certo? Esses são os mais conhecidos, os mais utilizados. A gente tem algumas outras, memórias EPROM, mas a gente não vai entrar tanto nisso, porque é muito difícil de se utilizar, tá? São outras formas de memória. Placas de vídeo. Vamos lá. Pessoal, a placa de vídeo, ela é responsável por, como o próprio nome já diz, mandar, né, o vídeo da CPU, como o popular nome diz, né, mas não é CPU, né? CPU é o processador da placa para o monitor, certo? É assim, pessoal. Normalmente, as placas tradicionais, a placa-mãe, ela já tem um videozinho aqui integrado, um vídeo pequeno, para você fazer o básico, seu monitor funcionar. Mas se você quiser jogar, fazer umas coisas de forma mais pesada, você tem que ter uma placa separada, tá? Aqui a gente entra, pessoal, no conceito de placas on-board e placas off-board, tá? Placas on-board e placas off-board. A placa on-board é uma placa que ela é integrada. A placa off-board ela é separada, certo? Então, para toda placa, pessoal, falando aqui da nossa informática, toda placa funcionar, ela precisa de um controlador, certo? Ela precisa de uma memória e ela precisa de um processador, certo? Então a placa de vídeo, o controlador é o chip gráfico, a memória igual a outra lá, a memória RAM, só que de vídeo, e um processador para ele processar o que ele está fazendo. O mesmo esquema que eu expliquei aqui no processador funciona para qualquer placa, tá? Só que o que acontece? A placa-mãe, quando você pega computadores mais simples, ela tem tudo isso. Só que divide um só processador. Opa, vou ficar aqui de vermelho, ficar melhor de ver. Um só processador e uma só memória. Eu já explico isso aqui. E aqui você tem um chip, que o nome é chipset. Fica aqui, ó. E aqui dentro você tem todos os controladores. Controlador de vídeo, controlador de som, controlador de USB, controlador de temperatura, tá tudo aqui dentro. E ele usa o mesmo processador e a mesma memória. Quando você tem uma placa off-board, você tira da placa-mãe essa função e coloca numa placa que vai ter para ela as próprias ferramentas. Então, na placa de vídeo, falando da placa de vídeo, nós temos uma GPU, ó, não é CPU. CPU é o processador. Aqui é a unidade de processamento gráfico. Ou seja, além de ser um chip exclusivo para ela, ainda é um chip que é feito especificamente para processar vídeo. E você tem, em vez de memória RAM, você tem VRAM. Então, aqui você tem um chip, que seria o processador, que é a GPU. Você tem uma memória RAM, só que em vez de ser só uma memória compartilhada, é uma memória RAM específica para trabalhar com vídeo. Entendeu? Então, além de ter o processador, que no caso seria o controlador, ter o processador e ter a memória, aqui você já tem, em vez de ter o processador e um chip, né, que controla o vídeo, você já tem um processador específico para vídeo. Então isso, pessoal, traz para o computador uma potência assim, muito maior. Não dá para comparar você ter uma placa de vídeo, né, uma GPU, com um seu vídeo que a gente chama de vídeo integrado. Não tem como. GPU com VRAM. Certo? Então não tem como.
Aqui, pessoal, nós temos 3 exemplos de conectores, que é como você conecta a sua placa de vídeo ao monitor. Você tem a saída VGA, que é aquela azulzinha maior. A VGA, pessoal, ela vai no máximo até HD, quando a gente fala de resolução. Ou seja, ela não vai conseguir transmitir mais que isso, ela só transmite 256 cores, tá? Combinações de cores. Então é um vídeo um pouco mais ruim. A gente tem o DVI, só aqui para não esquecer. E o VGA, pessoal, é uma saída analógica. Muito antiga e lenta. Nós temos o DVI, que é uma saída já digital. E ela já consegue trabalhar em Full HD. Certo? E a gente tem o tradicional de hoje, que é mais utilizado, que é o HDMI. A entrada HDMI já não tem um limite de resolução. Hoje, até o 4K, por exemplo, é em HDMI. O que muda é a velocidade. Você tem HDMIs um pouco mais rápidas para conexões melhores, né? Para você ter aí uma resolução maior. O HDMI do seu PCzinho que for mais fraco e tal, que vai ter HDMI, ele não vai tirar essa potência toda da placa de vídeo, ok? Você tem outras entradas, como Super Vídeo. Você tem a entradazinha aqui é da televisão, que é aquela entrada de cabo coaxial. Você tem o RCA, que é aquela entradazinha antiga do DVD, que são 3 cores, né? Então você tem essas coisas aí, certo? Falando de vídeo, é isso aqui. A mesma coisa, pessoal, para a placa de som, tá? A placa de som normalmente não se tem separado, porque o som não é uma coisa que quem usa de forma doméstica trabalha muito. Então você tem uma placa de som normalmente integrada ao seu PC. Se você olhar aqui, ó, aqui você vai ter na placa-mãe já a placa de som. Mas só para vocês saberem, aqui você tem algumas entradas extras que normalmente não se usa, mas basicamente você tem 3. Na verde, você liga a sua caixa de som ou fone de ouvido. Na verdade, aqui é a saída, né? Saída. Na rosa, você liga o seu microfone. E a azul, que é o padrão, normalmente tem uma verde, uma rosa e uma azul, você tem o que a gente chama de entrada de linha. Certo? O que é uma entrada de linha? É uma entrada, pessoal, que na hora que você liga, você decide o que ela é. Você vai ligar aqui, por exemplo, você quer ligar a caixa de som aqui, e aqui você quer ligar o seu fone de ouvido. Quando você liga, ela vai perguntar o que você está ligando ali, você coloca que é um fone de ouvido, e ela vai assumir essa função do fone de ouvido. Ok? Sem muito segredo. Vamos falar agora, pessoal, do armazenamento. Aqui vai um tempinho, tá? Porque teve uma evolução muito grande falando de armazenamento, só que a gente ainda usa tudo, tá? Tudo ainda é utilizado no nosso dia a dia, nada foi substituído. Então vamos lá. A gente tem aqui no primeiro, pessoal, o HD tradicional. Vou falar as vantagens e desvantagens de cada um. A gente tem o SSD e a gente tem o SSD M2, certo? O HD, pessoal, é o tradicional, tá? Que vai ter aí seus 500 GB, 1 TB, 4 TB, tá? Enormes. O principal problema do HD vou falar da vantagem e desvantagem. O principal problema do HD, pessoal, é a velocidade, tá? Ele é muito lento. A velocidade é baixa, porque ele é um aparelho que é mecânico, tá? Dentro do HD você tem como se fosse, não sei se vocês vão saber o que é isso, uma vitrola que tem ali um disco e tem uma haste. Então esse disco ele gira, tá? Ele gira e essa haste fica indo para frente, para trás, para frente, para trás, gravando informação. Então por causa disso ele tem uma limitação que é física, literalmente física. Ele não consegue girar acima de uma determinada velocidade, certo? Então, ele é muito lento em relação ao SSD, mas em compensação ele consegue ter
tamanhos enormes, uma grande capacidade de armazenamento e também são extremamente seguros, tá? Então você consegue colocar a informação aqui, tirar ele da tomada, desligar ele do seu PC, tirar ele totalmente, separar de um lado, e daqui a tanto tempo eu tenho HDs aqui há 10 anos que ainda estão com as informações, pessoal, tá? Então eles são extremamente seguros. Isso aqui foi substituído, entre aspas, tá? Pelo SSD, que é uma versão muito mais rápida. Isso aqui é como se fosse um cartão de memória. Em vez de ser um disco rodando aqui, né, com a haste, é como se fosse um cartão de memória. Então aqui ele é muito mais rápido. Em compensação, ele é mais caro e menor. Então, por exemplo, um HD de 1 TB, ele vai custar em torno de R$300. Um SSD de 1 TB vai custar na faixa de R$900, tá? Por quê? Porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais caro e a tecnologia para fazer isso aqui não é tão segura quanto a que você faz os HDs. Então, o que se recomenda é que você tenha um SSD no seu computador para funcionar as suas coisas, colocar ali seus programas, o seu sistema operacional, usar tudo nele, e o seu armazenamento maior, as coisas que você quer guardar, você colocar no HD. Normalmente você faz isso. Aqui, para vocês terem noção, no meu PC eu tenho um SSD e tenho 2 HDs desse. Tá? Tem o SSD de 240 GB e tenho um HD de 1 TB e um HD de 500 GB. 1 TB e um de 500 GB. Certo? Então normalmente se faz isso. Acima disso você tem o M2. O M2 vocês veem que ele é muito menor, só que em compensação ele é muito mais rápido que esse aqui também, tá? Então, quando é que você quer utilizar esse M2? Quando o seu trabalho pede isso, pessoal. Se você é um usuário comum de um computador em casa, você joga, trabalha e tal, não precisa. Vai até aqui e tá tudo certo, tá? Agora, você edita vídeos extremamente grandes, você mexe com 3D, você faz aí, é um arquiteto que está fazendo projetos muito grandes. Talvez compense você ter um M2, certo? Ele é um pouco mais caro que esse daqui, vai custar basicamente a mesma coisa, tá? Só que nem todo computador recebe. Sua placa-mãe precisa ter a entrada para essa peça aqui, ok? Mas os três têm a mesma função, armazenamento. Se você tem um computador que está lento e tal, o melhor upgrade para você fazer é colocar um SSD nele, certo? E por fim, pessoal, a gente tem aqui a placa-mãe, né? Onde é que a gente liga tudo isso aqui? Tudo isso aqui é ligado em algum lugar. Tudo que eu falei, tá? Tudo é ligado em algum lugar. E esse lugar é a placa-mãe. Todos os componentes externos são conectados à placa-mãe via USB, tá? Via USB. Todos os externos. Pode ser que seja conectado via VGA ou HDMI, se for um dispositivo de vídeo, e se for de áudio, na placa de som. Mas o restante, impressora, teclado, mouse, tudo é por USB. Aqui dentro a gente tem o soquete do processador. O processador ele é colocado aqui. Aqui em cima você vai colocar o cooler. Aqui é onde são colocadas as memórias. Aqui é a entrada que a gente chama de PCI Express. E aqui é ligada a placa de vídeo. E aqui a gente tem a nossa PCI 1X. Normalmente é aqui que você ligaria uma placa de som. Aqui nós temos as entradas ou saídas SATA, tá? SATA, S-A-T-A. É aqui que a gente liga os HDs. Eu vou colocar tudo isso aqui, tá? Vou já colocar, porque eu vou falar algumas outras coisas aqui. Aqui, ó, nesse espaço aqui, é onde é ligada a fonte de alimentação, nesses dois. Esses dois locais aqui é onde é colocada a fonte
E é daqui que tudo é alimentado. Aqui você conecta as memórias. Aqui a placa de vídeo. O nome dessa entrada, tá, pessoal? Essa daqui eu vou colocar porque ela tem nome. É PCI Express. Nome da entrada, tá? E aqui que você coloca a placa de vídeo. O nome dessas entradas aqui são entradas SATA. E nelas você liga os seus HDs ou SSDs, tá? HD ou SSD. Aqui tem uma entradinha, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Aqui é onde você liga o seu SSD M2. Aqui é onde você liga o SSD M2. Aqui vai o processador. Processador. Aqui você tem as entradas de teclado e mouse antigas, não se usa mais. Aqui VGA, aqui HDMI e aqui você tem USB, tá? Tudo é conectado aí. O nome dessas entradazinhas aqui é PCI 1X. Tá? Não vou marcar ela aí por causa que senão vai confundir com a PCI Express aqui, tá? Mas é a PCI 1X, beleza? Aqui, ó, você tem o chipset. Esse chipset é o que faz a história lá do controlador de tudo, né? Aqui tá vendo que eu tenho o vídeo, tenho o USB, tenho o áudio, tenho internet aqui em cima, ó. Aqui, ó, esse aqui é o cabo de Ethernet, tá? Tudo é controlado por esse chipset, beleza? Quando você coloca uma placa separada, você tem a placa off-board, você tem ali o seu próprio processador e memória. Então é desativado o chip interno, não todo, né? Só a parte que é controlado, que controlaria aquela parte lá, beleza? Pessoal, a gente está aí com 1h20 de aula. Eu vou terminar aqui essa parte a parte do hardware. A gente vai para a parte do sistema operacional agora, porque o capítulo todo, né, do conteúdo é esse. Eu vou fazer ele todo de uma vez, tá? Mas aqui o que a gente viu da parte de hardware, só para recapitular, a gente viu uma historiazinha rápida da nossa, como é que surgiu o computador, os primeiros, até chegar no que a gente tem hoje. A gente viu ali o que é hardware, o que é software, né? Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga, né? A parte física que você consegue tocar e a parte que você vê travar, que fica lento e tal, é a parte dos programas, né? Expliquei para vocês como que funcionam as unidades de medida, as unidades de medida de capacidade de armazenamento e de velocidade, né? Os tipos de computadores, componentes externos, falei aí de cada um deles, ó. Teclado e mouse, lembrando que teclado e mouse eu vou deixar o link do vídeo para teclado e mouse na descrição. Falei da parte de energia, dos armazenamentos, os componentes internos, falamos de todos, fonte de alimentação, processador, cooler, como que a memória funciona, placa de vídeo, placa-mãe, SSD, HD e placa-mãe, tá? Então, terminamos aqui a parte do hardware, uma explicação teórica. Pessoal, não fui a fundo em nenhuma dessas peças, tá? Nenhuma delas. O edital, ele não pede isso, tá? O que tem lá são noções básicas. Se nós fôssemos para esticar aí o conteúdo, por exemplo, eu tenho esse curso em escolas e em outras aulas gravadas, e é uma aula inteira para cada peça dessa. A gente tem vários tipos de memória, memórias que vão de DIN, de DDR1 até DDR4, cada uma com características diferentes. Memórias para PC, memórias para notebook, videogame e macOS, que é os da Apple, né? Os computadores da Apple, e celulares, cada um tem seu tipo de memória. Aqui a gente só está focando no que o edital está pedindo, ok? Então não vamos além disso porque o conteúdo é muito longo. Então encerramos aqui essa parte de hardware e vamos para a parte lógica, né? Tudo isso aqui, pessoal,
foi respondendo a essa primeira pergunta. O que é hardware? Certo? Esse tempo que a gente passou falando é para responder o que é hardware. Vamos responder agora o que é software. Tá? Falando de software, pessoal, a gente tem aí a sigla que é SO. Aqui, ó. Que é Sistema Operacional. Pessoal, a gente tem 3 sistemas operacionais básicos. Eu coloquei aqui os 3, mas a gente vai trabalhar só com 2, como eu falei, é o que o edital pede. Mas eu coloquei os 3 e vou explicar um pouquinho de cada um para vocês. A gente tem aqui o Windows, que é o mais popular que se usa hoje. A gente tem o Linux e a gente tem o macOS, né? O Windows, basicamente, os PCs normais que você tem em casa, a grande maioria você comprou numa loja vai ter Windows ou vai ter Linux, tá? PC comum também. A Apple é que tem o próprio sistema operacional dela. Então, quando você compra um MacBook Pro, ele vai vir com o macOS dele aí, beleza? Outra coisa, todos esses sistemas também têm a versão para telefone. Então, você tem o Windows e você tem o Windows Phone, que é o aparelho, mas você tem o Windows Mobile, que também é utilizado em tablets. O Linux, vocês têm o Android, né? Que é para quem não sabe, o Android é uma versão do Linux. E você tem nos iPhones, né? O iPhone ele tem uma versão do macOS, tá? O Windows, pessoal, ele começou lá em 93, 95 e tem essas versões, Windows 93, 95, 98, 2000, ME, XP, de longe, a versão mais famosa do Windows, tá? A versão mais famosa do Windows é o Windows XP. NT quase nada, a gente teve o Windows Vista, que foi uma versão ruim, porque era uma versão que era muito bonita, mas os computadores não tinham potência suficiente para rodar ela. Isso se resolveu no Windows 7, a versão mais famosa depois do Windows XP, porque é a melhor depois dessa nova geração do Windows Vista. A gente teve o Windows 8, que foi uma negação, o Windows 8.1, né, que seria o 9, que foi uma correção do Windows 8, porque o Windows 8 deu muito errado. Era um sistema operacional pensado para telas touch, o touch screen, e não aconteceu, né? As telas touch screen só ficaram boas para telefone. Tablet usa-se muito pouco e os PCs não chegou. Então a gente tem aí o Windows 10 e o Windows 11, que é onde a gente vai focar, pessoal, porque o que o edital pede é sistemas operacionais modernos. O Windows 11 saiu ano passado, 2022, e a gente vai ver boa parte do conteúdo do Windows 10, para vocês entenderem o que aconteceu e chegou no 11, tá? É a melhor forma da gente entender direitinho aí essa troca aí de gerações do Windows 10 para o 11, ok? O Linux, pessoal, ele é diferente. Ele não tem esse monte de... Na verdade, tem esse monte de versões aqui também. Mas tudo isso aqui é Windows. O Linux ele tem várias variações do Linux. O Linux ele é uma plataforma que em cima dele pessoas desenvolvem sistemas operacionais. O Linux é o que a gente chama de sistema operacional de código aberto. Tá? Código aberto. Esse código aberto permite que qualquer pessoa que tenha ali um conhecimento, ele consiga desenvolver, né, um sistema operacional. E a gente tem aqui várias opções. Eu coloquei só alguns. O Debian, Fedora, Mint e o Ubuntu. O Ubuntu, pessoal, é o que a gente vai estudar, porque é o que o edital pede. Então a gente vai ver o Windows 10 e 11, principalmente o Windows 11, e vamos ver Linux, Ubuntu, porque é o que está lá no edital, como eu falei para vocês, tá? São 2 sistemas operacionais. O macOS, eles dão normalmente nome lá da parte da África em relação a local e a animais. Então são muitos, são mais de 20, quase 20 versões mais ou menos. Eu não coloquei todas aqui. Mas a primeira lá foi a Aventura, depois foi o Maverick, que colocaram o nome de carros. E de lá para cá veio Leão da Montanha, né? Mountain Lion, Leopard, que é um leopardo, e a última que está agora, pelo menos no dia que eu fiz a pesquisa, agora em março de 2023, que é o Cheetah, tá? Então eles levam aí esses nomes de sistema, o sistema levam esses nomes aí de animais. Dica para vocês aí, pessoal, dica de filme. Façam o seguinte, para vocês terem uma noção dessa história toda, como é que aconteceu. Um filme que é muito fiel é Piratas do Vale do Silício, é um filme antigo,
pode ser que esteja lá com Silicon Valley, assim, Silicon Valley, tá? Piratas de Silicon Valley ou Piratas do Vale do Silício em português, é um filme muito bom. Tem aí 1h30, não é grande. E vai explicar para vocês como é que foi essa parte histórica toda aí de como que você vem, como que surgiu o Windows, junto ali com a Apple, né? A Microsoft, né? O Windows, a dona da empresa é a Microsoft, junto com a Apple, e o Linux também. Ele não aparece no filme, mas a história principal conta dessas duas e é com base também nisso. Então é um filme muito bom, vocês vão conseguir tirar muita informação desses filmes. Então, ele se passa lá, é um filme mais depois de 2000, mas ele se passa na década de 70, 80 e vai mostrando a história do Bill Gates em paralelo com a história do Steve Jobs. Bill Gates, né, da Microsoft, Steve Jobs da Apple, não fizeram nada sozinhos, mas é quem, né, levaram aí todo o crédito em relação às equipes, né, eram quem estavam à frente, né. Mas é isso aí. E a gente vai ver, ó, tá aqui separado a mesma coisa no Windows e no Linux, tá? A gente vai ver primeiro no Windows, depois no Linux. A do Linux vai ser bem mais rápido porque muita coisa se repete. Então, o que for repetido eu só vou comentar que é diferente lá, beleza? Eu vou sair aqui agora do PowerPoint, vou voltar aqui só para marcar o que a gente já falou e vou para a área de trabalho, porque essa parte eu vou ter que ir fazendo com vocês para vocês verem como é, beleza? Então a gente tem 4 assuntos para a aula de hoje, para concluir, que é o Windows Explorer, menu iniciar, arquivos e pastas, tá? Essa parte aqui, pessoal, vai ser feita no Windows 10. Por quê? Porque é igual, tá? É a mesma coisa do Windows 11, só que o Windows 11 tem muitas ainda melhorias a serem feitas. Depois que eu terminar de fazer essas duas, explicar numa versão do Windows que funciona bem, a gente vai lá para o Linux, ok? Ou para o Windows 11. Vou explicar nos dois. E na próxima aula, que a gente vai falar dos editores de texto e tal, então eu começo com o Windows 11. Beleza? Vamos lá para essa primeira parte aqui, ó. Windows Explorer, certo? Pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo agora uma área de trabalho. Vou mudar para o lado ali, porque as coisas no Windows, né, em todos os sistemas operacionais, eles ficam no nosso sistema de leitura, da esquerda para a direita, certo? Então aqui, ó, a gente tem a área de trabalho do Windows, que fica aqui embaixo uma barra. Nessa barra que a gente chama de barra de tarefas, fica o relógio, fica aqui algumas outras coisas, eu já vou mostrar para vocês. O que está aberto no momento, ó, eu tenho o PowerPoint aberto, eu tenho aqui o Linux aberto, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o programa que eu estou usando para gravar essa aula. E tenho aqui onde eu vou controlar as telas para mostrar para vocês algumas coisas daqui a pouco. Aqui eu tenho o menu iniciar, certo? O menu iniciar, pessoal, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é essa daqui, ó, certo? É do meio, é onde fica tudo. Tudo do seu computador, se você quiser encontrar, tá aqui, beleza? O que você foi aí mexendo por último, vai ficando aqui em cima. Aqui do lado direito ficam os atalhos. Como assim? O que você mais usa, você pode pegar e colocar aqui. Então aqui eu tenho o Discord, o WhatsApp, o sistema que eu uso para gravar, outro programa aqui, outro aqui, tá? E aqui do lado esquerdo fica a parte de configurações. Ó, eu posso ligar e desligar o computador. Eu posso ir nas configurações, imagens, documentos e na minha conta, tá? A gente vai primeiro aqui ver a parte do Windows Explorer, que é o que eu vou mostrar agora. O Windows Explorer, pessoal, é isso aqui, ó. Você abrir uma pasta, vai ter aqui tudo do seu computador. Não importa a pasta que você abrir. Se você for aqui na pasta área de trabalho, vai ver tudo o que está aqui, mas é igual. Do lado direito, você vai ter todo o seu computador, onde estão os armazenamentos. Do lado direito, a pasta que você está abrindo. E em cima, uma barra de tarefas, tá? Isso funciona para tudo. Se eu for aqui, aula info, que é o que eu peguei para montar a aula de vocês, está aqui todas as imagens da pasta que eu abri. Mas aqui do lado esquerdo, tá as pastas totais do computador. Eu posso ir para qualquer canto aqui. A minha área de trabalho de baixo não some. E a área de cima
Também não, tá? Elas são iguais, ó. Importa que eu mude, ó, lá em cima é igual, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de Windows Explorer, é como você navega no seu computador. Pessoal, se vocês não entenderem alguma coisa nessa parte aqui, em relação ao teclado e mouse, é porque lembra lá que eu vou deixar o link da aula lá de teclado e mouse para vocês verem na descrição. Se vocês não tiverem ainda conhecimento de informática, a primeira vez que vocês estão tendo contato e tal, eu sugiro que vocês podem pausar essa aula aqui, nesse momento, ir lá, assistir a aula de teclado e mouse e depois voltar. Porque o que eu vou fazer aqui, eu só vou fazer e explicar, mas eu não vou mostrar como faz. Na aula lá eu estou filmando o teclado, estou filmando o mouse. Quando eu clico em algum lugar, vocês vão me ver clicando, vão ver usando o teclado, o que eu cliquei, tá tudo lá, certo? Então, aqui ó, a primeira parte do Windows Explorer é isso aqui. É só onde você visualiza as coisas. O próximo tópico é o menu iniciar, né, que eu expliquei aqui, como é que funciona. Lado direito, o resumo, você pode colocar aqui o que você quiser. Aqui embaixo, ó, você tem, pessoal, pesquisa, tá? Pesquisazinha aqui, ó, certo? Eu vou trazer aqui de volta para esse lado, porque eu preciso mostrar uma coisa para vocês que eu não consigo mostrar do jeito que está aqui. Pronto. Trouxe de volta tudo aqui, ó, certo? São os meus ícones da área de trabalho. Aqui eu tenho a pesquisa que eu posso procurar, ó, PowerPoint. Ó, ele já vai me mostrar, certo? Então tá tudo aqui, ó. Deixa eu desfazer porque é melhor para a gente trabalhar. Beleza, voltou aqui. Então, menu inicial expliquei. E aqui, arquivos. Pessoal, a gente tem vários tipos de arquivo, tá? Como é que a gente trabalha com arquivos? É o seguinte. Isso vai depender do arquivo que você está utilizando. Aqui, pessoal, a gente não vai ver como que edita uma foto, como que mexe num texto, isso não é agora. Eu vou explicar para vocês os tipos de arquivo. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, eu tenho aqui aula info. Eu vou mudar aqui, ó, e vou aumentar o tamanho aqui, ó. Quando eu clico no arquivo, vocês vão ver que aqui na frente tem assim, ó, ponto alguma coisa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou em propriedades. Como eu falei, isso aqui você vê lá na aula de teclado e mouse. Aqui você vai ter, ó, o nome do arquivo e aqui o tipo do arquivo. É uma imagem, eu sei que é uma imagem por causa desse ícone, né? Todo sistema operacional trabalha com base em ícones, seu telefone, se você olhar, é cheio de ícones. Por quê? Por causa do que o texto ocuparia muito espaço, tá? E aqui é uma imagem no formato JPEG, JPEG. Então, o que tem no ponto, ó, ponto .jpeg, é a extensão do arquivo. É que tipo de arquivo é esse. Aqui eu também tenho uma imagem, ó, mas em outro formato, que é no formato WebP, certo? Você vê que tem uma imagem abrindo ali do lado, mas é WebP. Tá aqui, ó. Talvez esteja pequeno para você ver, mas só dá um zoom aí. WWeb. Se for um arquivo de texto, se eu pegar aqui, documentos, deixa eu ver se eu consigo, pronto, aqui ó, .txt, certo? Então, essas coisas aqui, você vai ver no arquivo. Então, se eu tiver um arquivo de texto, vou abrir aqui um arquivo do Word. Ó, tá aqui o Word. Vim aqui, novo arquivo, e vou salvar. Arquivo, salvar. Aqui você vai ver, ó, tá vendo? Ó, 0, assunto direto, mas aqui tem, ó, .docx. Esse nome, .docx, quer dizer que esse é um arquivo de texto. Eu vou procurar aqui para vocês poderem ver outras opções. Então aqui ó, tem ó, .docx. Se eu clicar para baixo, vai ter outras opções que a depender do tipo de coisa que eu quero fazer, eu vou utilizar. Então tem o .doc com M no final, .doc com um xzinho. Aqui, se eu tiver macros é um negócio que
automatiza algumas funções, então tenho que salvar aqui. .pdf, .html, .xpf. Então a gente tem tipos de arquivo, pessoal, depois do nome. Sempre que você salvar, vou aqui, área de trabalho, teste, vou botar aqui teste e vou salvar. Quando vocês verem, eu vou puxar aqui o arquivo que foi para o outro lado, tá aqui, ó, meio da tela, .docx. E vocês viram que eu não coloquei esse nome, mas é porque o tipo de arquivo é esse, tá? Como é que a gente trabalha, pessoal, esses arquivos? Os arquivos, eles podem ser copiados e podem ser movidos, tá? Qual a diferença? Que é o outro tópico aqui, tá? Arquivos e pastas. Eu vou falar disso aqui de uma vez só, certo? Quando você tem aqui uma pasta nova, botão direito, tá na tela, botão direito, nova, pasta. Você criou uma pasta aqui. Essa pasta, ela tá salva em algum lugar no seu computador. Essa área de trabalho, se você for aqui no Windows Explorer, né, abrir, aqui é o meu desktop, certo? Minha área de trabalho. Então eu sei que se eu vier aqui no Windows Explorer, área de trabalho, e vou procurar, ó, nova pasta 2. Vou mudar o nome aqui para vocês verem. Pasta aula. Quando eu for aqui no Windows Explorer, ó, pasta aula. Essa pasta está salva aqui. E aonde é que está essa área de trabalho, pessoal? Ela fica aqui, ó. Tudo está salvo dentro do computador. Computador, disco local C, usuários, o meu nome, área de trabalho. Essa pasta aqui é a mesma dessa, área de trabalho, e aqui, ó, pasta aula, certo? Então eu tenho esse arquivo e eu posso fazer com arquivo ou com pasta. Copiar esse arquivo, botão direito, copiar, abrir aqui dentro, botão direito, colar. Fazendo isso, eu tenho agora dois arquivos iguais, um aqui e um aqui, certo? Então, para eu abrir esse arquivo, essa pasta, eu clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse, tá? E ele vai abrir. Aqui eu fiz uma cópia. Agora, se eu quiser mover esse arquivo, em vez de copiar, eu vou apertar com o botão direito e vou em recortar, tá? Você vai procurar aqui recortar. Vou abrir a pasta, botão direito, colar. Você vai ver que o arquivo vai sumir daqui e vai para ali. Aí aqui, pessoal, deu um erro. Até bom que tenha dado, porque aí eu já explico para vocês. Não ia acabar esquecendo de explicar isso. Você não pode recortar um arquivo que está aberto. Então, como ele está aberto aqui, ó, eu venho e fecho. E venho, trago para cá, ó. Agora pode. Trago para cá, ele vai. Botão direito, recortar. Botão direito, colar. Certo? Eu também posso fazer isso, pessoal, com atalhos. O atalho para recortar é Ctrl X e para colar, Ctrl V, tá? Colou no outro canto aqui da área de trabalho, vou puxar de volta, tá aqui. E para copiar é Ctrl C e para colar dentro, Ctrl V, tá? Vocês vão ver isso aí, como eu falei, lá na parte lá do teclado e mouse. Tudo isso aqui eu explico lá dos atalhos, certo? A gente tem das pastas aqui, ó. Quando você abre uma pasta dessa, aqui em cima, você tem, ó, início, compartilhar e exibir, certo? A parte mais importante aqui é a parte de exibir. Por quê? Porque o início é a mesma coisa que você faz lá com o botão direito. Copiar, colar, abrir, criar uma nova pasta, mover para. Compartilhar a gente não usa, tá? Muito difícil usar isso aqui. Exibir. Para exibir, pessoal, a gente vai procurar aqui, ó, em cima, os modos de exibição. Ó, aqui, ó. Eu tô vendo desse jeitinho aqui, pequeno, né? Minúsculo. Eu posso vir em exibir e exibir um quadro grande. Ó, melhor de ver o ícone, né? Ficou bem melhor. Eu posso vir em exibir ícones grandes, vai ficar diferente. Posso ter vários desses. Ignorar esse arquivo. Pronto. Eu posso ter mais de um desse. Se eu vier aqui, novo arquivo. Eu mudo aqui e eu mudo o nome aqui. Tá? Vou fazendo isso aqui só para a gente ir rapidinho, para poder ter mais de um.
área de trabalho, pasta aula, salvar. Pronto. Agora tem 2, para ficar melhor de ver. Ícones médios. Aqui você vai poder organizar, ó, quero organizar por nome, por data de modificação. Você vai organizar da forma que você quiser aqui, ó. Posso agrupar. Aqui eu também tenho arquivos, pessoal, que são ocultos. Por quê? São pastas do Windows. Você vê aqui, ó, no computador onde eu mostrei, e vocês vão ver que tem umas pastas, ó, que elas estão aqui como se fossem mais escuras, tá? Se você vier aqui, ó, exibir itens ocultos, elas vão sumir. Exibir itens ocultos, elas vão aparecer. Por que disso aqui, pessoal? Isso aqui são pastas que a gente não usa. São pastas que o sistema operacional usa, então eu não preciso ter acesso. E se eu apagar um negócio desse, pode ser que o sistema tenha problemas para continuar funcionando. Então é por isso que elas são aí ocultas, tá? Só um segundo. Só olhar se não esqueci nada dessa parte de pastas aí para vocês. Não, expliquei, né? Para criar um arquivo novo, para criar uma pasta, eu acho que eu não falei, mas é basicamente botão direito, nova pasta, tá? Você vai escolher onde você quer colocar essa pasta, vai abrir aqui o Windows Explorer, vai procurar, eu quero na área de trabalho, eu quero no Downloads, eu quero no Documentos. Onde você quiser, você vai clicar com o botão direito, nova pasta, vai dar um nome para essa pasta e vai dar Enter. Se você quiser renomear essa pasta, trocar o nome dessa pasta, você vai clicar com o botão direito e vai aqui em renomear e vai pasta 2, vendo? E vai trocar aí o nome da pasta, beleza? Eu apaguei essa pasta, apaguei. O que acontece com essa pasta, pessoal? Se você apagar, o que acontece é que essa pasta ela vai para a lixeira. Aqui na lixeira, eu apaguei aqui. Ele some de vez, mas aqui tá as pastas que eu coloquei na lixeira. Eu agora quero voltar com essa pasta, não queria ter apagado. Você clica com o botão direito e vai em restaurar. Quando eu for aqui, ó, nos documentos, a minha pasta vai estar aqui de novo, que é a pasta 2, onde eu tinha criado, tá? Agora eu esqueci onde foi que eu criei a pasta, eu vou fazer de novo para vocês. Downloads, documentos. Se eu vier aqui... Cadê? Foi nas imagens, né? Desculpa, tá aqui, ó. Pasta 2. Se eu deletar, vai para a lixeira. Tá aqui a lixeira. Se eu botar o botão direito, restaurar, ela vai para o canto dela de novo, que está nas imagens, certo? Detalhe, pessoal, 2 informações importantes. Primeiro, a lixeira ela tem um limite de tamanho. Então, se a sua pasta for grande demais, tiver muita coisa dentro, ela vai ser apagada permanentemente e não vai para a lixeira, tá? Ou se você quiser apagar uma coisa permanentemente, você também pode apagar usando o teclado, né? Eu apertei aqui Delete, ó, vai apagar e vai para a lixeira. Se eu restaurar aqui, volta. Agora, se eu quiser apagar de vez, no teclado eu seguro o Shift e aperto o Delete. Ele vai perguntar, ó, tem certeza que deseja excluir essa pasta permanentemente? Eu vou botar assim. Olha o que acontece na lixeira. Ela não vai mais para a lixeira. Beleza? Então ela apaga aí permanentemente. Beleza? Então essa parte de arquivos, criação de arquivos, mostrei como é que é. Todo arquivo, pessoal, ele é padrão. Como assim, Natanael? Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Deixa eu botar a lixeira de volta no canto dela ali, para vocês verem. Bloco de notas, tá aqui. Esse aqui é um programa. Vou abrir o Word. Esse aqui é outro programa. Todos eles, pessoal, vai ser igual, ó. Arquivo, arquivo. Salvar, salvar. Salvar como? Salvar como? Essa parte de salvar, colocar um arquivo para um lado, para o outro, onde você vai salvar, ela é toda igual para todos os programas que salvam alguma coisa, tá? Então aqui eu posso digitar arquivo, salvar, e aqui ele vai me perguntar onde que eu quero salvar. Eu quero salvar esse arquivo aqui nos documentos. Então eu vou aqui e vou colocar o nome
arquivo aula e vou salvar. Quando eu quiser procurar esse arquivo, eu vou lá nas pastas, documentos, tá aqui, ó, arquivo aula, certo? Então você não precisa se preocupar com isso aí, porque eu só mostrei um, é porque todos são iguais. Se eu vier aqui no Word, arquivo, salvar, procurar, ele vai me mostrar a mesma coisa. Vou procurar onde eu quero salvar e eu salvo, tá? Não vou salvar, não vou salvar e não vou salvar. Vamos lá, pessoal. Para a gente encerrar, a gente vai ver agora essas mesmas coisas no Linux, tá? Aqui, pessoal, tem uma versão do Linux, tá? Que eu instalei aqui só para mostrar para vocês como que funciona. Eu vou tirar aqui o meu rosto agora, porque senão vai pegar um pedaço da tela. Eu quero que vocês vejam tudo aí, certo? O Linux, pessoal, é um pouco diferente do Windows. Aqui nós temos a área de trabalho do Linux, ó. Começa aqui, ó, tá? Não é tudo, porque eu estou usando um Linux dentro do meu computador, pessoal. É o mesmo Linux que viria em qualquer sistema, é o Ubuntu que viria em qualquer canto. Mas como eu não ia apagar tudo do meu computador só para colocar essa versão, a gente tem formas de fazer isso, né? De colocar um computador dentro do outro, entre aspas, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, primeira diferença do Windows para o Linux. Aqui, ó, você tem as pastas pessoais. É igual ao Windows Explorer, pode prestar atenção. Idêntico. Tá? Igual, igual, igual. No Linux, a barra de tarefas não fica aqui embaixo, fica aqui do lado. Certo? A lixeira está aqui e você tem aqui alguns programas que já são instalados no Linux porque são gratuitos, tá? A gente não vai ver essa parte dos programas hoje porque tem a aula de programas de edição de texto e tal, que a gente vai ver, e eu vou ver com vocês também nos dois. Mas basicamente, quando você abre aqui a pasta pessoal, ela é igual. Aqui em cima, você vai ter aqui, ó, o desligar do Linux não é aqui embaixo, igual do Windows, é lá em cima. Cliquei, e aqui eu tenho, ó, ligar e desligar, configurações, conectado à rede, né, à internet, que tem, configurações. Eu vim aqui, ó, eu vou ver as coisas aqui, essas coisas aqui. Depois eu vou ver com detalhes com vocês, tá? A parte de criar arquivo, pessoal, é igual. Botão direito, nova pasta, vai criar. Nome da pasta, teste. Criei uma pasta, tá aqui ela, ó. Botão direito. Aqui, ó, no caso, os arquivos aqui, se eu quiser criar, eu tenho que ir no arquivo, tá? Eu não tenho um arquivo aqui. Se eu quiser criar um arquivo de texto, eu venho aqui e clico aqui no LibreOffice, mas a gente vai ver outro aqui, ó, editor de texto, que é como se fosse o bloco de notas, tá? Mesma coisa. O LibreOffice aqui é como se fosse o Word, tá? Eu venho aqui salvar, ó, ele vai me perguntar a mesma coisa onde eu quero salvar. Eu quero salvar na pasta pessoal, na minha área de trabalho, lembrando que a minha área de trabalho é aquela parte ali, dentro da pasta teste. Vou salvar. Vou fechar. E agora, ó, dentro da pasta teste, eu tenho aqui, ó, o documento que eu salvei. Os atalhos são os mesmos, botão direito, você pode copiar, só que em vez de ter aqui recortar, ó, não tem, também tem o recortar, desculpa, mas também tem o mover para, tá? Então, botão direito, copiar ou recortar, eu posso vir e colocar aqui fora, colar. Certo? Mesma coisa. Se eu clicar duas vezes, ó, diferença. Estou clicando, ó, se vocês prestarem atenção, aqui do lado ele vai avisar, ó. Isso aqui já está pronto, cara, tá aqui, ó, já está aberto, certo? Então, é muito intuitivo, pessoal, é muito parecido com o Windows, não tem muita diferença no uso, só tem algumas restrições, mas nada demais. Tá tudo aqui já pronto, tá? O Linux ele era muito complicado, mas ele veio se modernizando muito. Até chegar num ponto que ele é muito igual a todos os sistemas operacionais. É muito padrão. Você não vai ter dificuldade em fazer ali o básico. Não vai, tá, pessoal? Então, aqui do lado fica tudo como se fosse essa barrinha aqui do Windows. Ó. Vocês continuam vendo a minha barrinha do Windows aqui, mas aqui tá a do Linux. Se eu quiser ver todos os programas do Windows, eu venho no iniciar e eu vou rodando aqui procurando. O do Linux é aqui nessa barrinha. Ó. Cliquei nesses pontinhos no Ubuntu aqui nessa versão. Ele vai me mostrar
todos os programas aí que tem instalados nele, tá? Então não tem muito segredo não, certo? A parte de arquivo é igual a que eu expliquei. Botão direito copia, botão direito cola, botão direito nova pasta. Tudo isso aqui é igual, certo? Não muda. A interface do Linux, para vocês terem uma noção, ela é muito mais parecida com a do Mac, com os sistemas operacionais da Apple, tá? Do que com o próprio Windows. E ele se assemelha muito também ao uso de telefones e tablets, muito baseado em ícones. Os ícones você tem ali uma identificação muito fácil. Você sabe que aqui você tem um editor de texto, aqui um scanner de documentos, aqui um Excel. Os ícones são muito intuitivos, tá? Para ligar e desligar, ele não tem um menu iniciar como o Windows, né? Como eu falei aqui. Para ligar e desligar é aqui em cima. Você tem as configurações, bloquear, ligar e desligar sessão. Eu vou desligar, vai perguntar se eu quero suspender, reiniciar, encerrar a sessão ou desligar. Isso aqui muda, pessoal, se você tiver vários usuários. Eu tenho aqui 3 pessoas que usam o mesmo computador. Então eu crio pessoa 1, 2 e 3. O encerrar sessão encerra a minha e vai aparecer para outras pessoas logarem. Então eu venho aqui desligar. Vou clicar aqui, clique em desligar e o sistema vai fechar, certo? Então, pessoal, aqui ó, a gente cumpriu todo o nosso roteiro de aula. Vimos o Windows Explorer, o menu iniciar, como trabalhar com arquivos e como trabalhar com pastas. E no Linux, mostrei lá para vocês como que era a área de trabalho. O menu iniciar do Linux é diferente, né? No caso do Ubuntu, então a gente chama de Linux porque é o comum. Mas do Ubuntu ele é diferente. E a parte de arquivos e pastas é igual ao Windows, né, pessoal? Não muda nada. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula eu vou publicar ela no sábado, dia 18. Vai ficar disponível para vocês até acontecer a prova do concurso. Vão sair outras aulas durante a próxima semana. Como eu falei, aulas de português, aulas de matemática e as aulas de informática ou outras aulas específicas a gente vai vendo. Aqui eu procurei dar um resumão no mais básico possível da parte de informática para que vocês possam ir responder as questões da melhor forma possível. Beleza? Então valeu, até mais, até a próxima aula.